Tai Sensei, qual que é a diferença dos verbos no português e no japonês? Eu acho que existe uma diferença básica, que é a conjugação. Quando a gente fala conjugar, é conjugar duas coisas numa coisa só, certo? Perfeito. Então, os verbos do português têm conjugação, porque ele vai variar de acordo com o modo, com o tempo e com a pessoa verbal. É aquela história que a gente estuda na escola. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Isso, e eu assim amava, sucessivamente. tu amavas, é o Maria, né? Uhum. Então, o modo e o tempo vão definir de acordo com a pessoa que vai ser o sujeito daquela ação. Perfeito. Japonês não tem nada disso. Como assim não tem nada disso? Ele não comporta essas categorias de modo, tempo e pessoa verbal. Ué, mas aí como é que faz? Ele vai variar, tá? Mas ele não vai conjugar, porque não vão entrar categorias diferentes para definir a forma do verbo. Ele vai modificar, vai mudar de formato, mas de acordo com a palavra que vem depois dele. Vamos pegar alguns exemplos então para ilustrar isso aí, Tai Sensei? Tá. Então vamos ver, sei lá, o verbo yomu. Ler. Ler. Yomu. Yomu, forma de dicionário é yomu, ler. Tá? Este yomu, o u muda para i e fica yomi, se eu junto o masu de polidez. Então fica yomu, fica yomimasu. Yomimasu. Que Tá? significa? Eu leio, Leio. você lê, eles leem, porque não tem pessoa verbal. Então é eu yomimasu, tu yomimasu, ele yomimasu, nós yomimasu. Exatamente. E não comporta a noção do tempo. Tá? Aí as pessoas falam, como é que eu vou saber se é o tempo? Pois é. A frase vai dizer. A frase vai dizer, se tiver uma palavra que tenha que marcar o tempo de hoje, vai ser do presente. Mas não pode ser futuro, ele é impessoal. A senhora não falou do passado. O passado é um outro problema dos verbos. Então vamos aproveitar esse yomo e juntar o tá de passado. Vai dar um pouco de diferença, mas enfim. Se eu junto tá, que na gramática, vamos dizer assim, de japonês como língua estrangeira, dá o tá como tá de passado, mas não é bem de passado. Perfeito. Esse tá significa, vai mostrar que aquela ação se completou, se realizou. Por isso que isso joga. Então, vamos dizer que 80%, 70%, não saberia precisar a quantidade, mas dos casos de tá, do uso do tá, vai jogar a ação para o passado, mas nem todos são do passado. Perfeito. Depois eu vou te dar um exemplo. Então, o que vai acontecer? Com tá, o verbo yomu, ele vai ficar yonda, sonoriza por causa do que o verbo se transformou. Então, ele vai modificar a sua forma por causa do tá que está aqui. Entendi. É o tá que define a forma de flexão do verbo. É o masu que nós vemos agora que vai definir a forma de flexão do verbo. É o que chamamos de auxiliares verbais. Exatamente, são os auxiliares que vão definir o que aquele verbo está querendo dizer. Entendi. Tá? É quem vem depois que manda a forma que o que vem... Exatamente. O que vem depois, na verdade, vai mandar no que vem antes, né? Exatamente. Por quê? Uma outra característica da língua japonesa, o verbo vai no fim. Ok. Então, o que vai no fim é aquele que vai chamar. Então, é o tá que vai vir no fim que vai definir o que vem na frente, que é o yon. Né? Se for o verbo taberu, por exemplo. Taberu fica tabeta. Para dizer que comeu. Comeu. Tá? Entendi. E assim por diante. Então, é a palavra que vem depois que define a forma de flexão, no caso do verbo. Mas aí, Tai Sensei, a senhora falou que masu é polidez. Sim. E tá indica uma ação conclusa do passado. E se eu quiser juntar os dois, como é que fica? Aí eu vou juntar yomu, fica yomimasu, yomimasu, o masu vai mudar para mashi, por causa do tá. Então eu tenho yomu, que fica yomi por causa do masu.
Tá. O maço, por sua vez, apesar dele ser uma partícula, um auxiliar, ele também se flexiona. E esta flexão é determinada pela palavra que vem depois, que é o tá. Entendi. Então fica yomimashita. Mashita. Para indicar a ação do passado Isso. com educação, com polidez. Com polidez, que é o caso do maço. Entendi. Tem outras flexões então, negativa, por exemplo. Usando o mesmo verbo, com o auxiliar verbal mais simples, é o nai, que vai exigir que o verbo fique yoma. Yoma. Yoma nai. Oh. Sem a polidez. Porque se eu quero colocar a polidez, eu vou ter que usar o mas. Entendi. Aí vai ficar yomi mase que nada mais é do que o nu clássico, da língua clássica, em que o u caiu. Então, na língua clássica era yomi mase nu. Tá. O nu perdeu a vogal final e ficou yomi masen. Masen. Então, aí eu consigo identificar que eu tenho o verbo, que é o corpo, que é o que tem o significado, e depois as partículas ou os elementos gramaticais, que chamamos de auxiliares verbais, porque ajuda o verbo, que vai acrescentar a polidez, quando você quer ser gentil com seu interlocutor, a negação, se você quiser negar, dizer que aquilo já foi realizado, usa-se o tá e assim por diante. Entendi. Então é um funcionamento bastante diferente do português, que o verbo vai mudando, né? E tem mais. Verbos não têm essa quantidade de irregularidade que temos no português. Ah, não? Ah, não. Nós só temos 2 verbos irregulares. 2 grupos de verbos irregulares. Não. 2 verbos irregulares. É o verbo suru, que significa fazer, e o verbo kuru, que significa vir. Só estes 2 verbos. É só esses 2 verbos. Só esses 2 verbos não seguem, vamos dizer assim, um padrão uniforme de flexão de acordo com a palavra que vem depois. Ah, mas aí é fácil, porque é só decorar desses 2. Né? Esses 2 basta, mas são só 2 que você tem que decorar. Porque o resto entra tudo na classe dos verbos regulares. Entendi. Aí sim tem grupos de verbos regulares. Tem grupos. Mas também, e tem mais, cada verbo só tem 6 formas de flexão. Ah, essas que você falou, do yomu vira yoma. Isso, é yoma, yomi, yomu, yome e yomo. Eu disse 6? Né? Yom. Yomo. Yom, né? Então são 6, né? Tem as 5 vogais. Isso, yoma, yomi, yomu, yome, yomo. E o que tem que usar para juntar com o tá. São estes apenas 6. No máximo, porque tem alguns verbos que não tem um ou outro. Entendi. Ou algumas palavras que variam, mas que não tem um ou outro. E essas mesmas formas de flexão, tem também para os auxiliares verbais, que é o caso do mas. Maço fica macenu, machita, que legal. machou. Né? Entendi. Então, dependendo do que vem depois, a palavra muda de forma. Então, a flexão é de acordo com a palavra que vem depois. É realmente uma língua aglutinante, né? Exatamente. É por isso que a gente, no nosso curso, sobre o qual a gente vai falar no finzinho, usa a metáfora do corpo e da alma. Ah, entendi. O que é o corpo? Corpo é a parte que comporta o significado, um conteúdo, uma ideia, um conceito. No caso do ler, é o yomo. Perfeito. Tá? Porque ele comporta a noção do ato de ler. Mas a este corpo a gente vai juntando as almas, que vai dar vida a esse corpo. Né? No caso do verbo é yomimasen. O yomo não é simplesmente ler, é não ler dito polidamente. Veja como ele adquire vida. Claro. Talvez seja mais fácil explicar, foge um pouco do tema de verbo, mas é o caso das partículas que vão dizer do que está falando. Certo. É o caso do de companhia. Se eu quiser dizer ler... De companhia, perdão. De companhia. Tô de companhia, de local da ação, né? De local da ação, ou o de pode ser de meio instrumento. Meio instrumento. Então, eu tenho o corpo que vai dizer sobre o que aquela frase está falando. Tá. Mas, para dizer o que aquela palavra está fazendo na frase, eu dependo das almas. Poxa, Thaís, já estou querendo começar a estudar japonês com a senhora. Como é que eu faço para tela com você?
Venha para o nosso curso Japonês Essencial, onde a gente aborda tudo isso. É um curso fechado, que é dado pelo Takashi Sensei, que está aqui à minha frente, pela Mitsuko Sensei e por mim, onde a gente cuida, né, trata das 4 habilidades da língua. A gente começa com letramento, depois passamos para a estrutura da frase, e depois temos também aulas de conversação para treinar o ouvido. Enfim, a gente vai trabalhar com a escrita, com a leitura, com a fala, conversação e também com a capacidade auditiva. Ai, que legal, Tai Sensei. As matrículas podem estar abertas ou não? Ou não. Vocês podem clicar no link que está na descrição para confirmar, mas de todas as formas vocês terão todas as informações do curso na nossa página, seja para vocês entrarem na lista de espera, ou seja, para vocês fazerem a matrícula, caso vocês calharem de estarem assistindo este vídeo durante nosso período de aulas. E todo dia temos vídeos curtos aqui nas nossas redes sociais, inclusive gostaríamos de pedir a gentileza de vocês se inscreverem e deixar um like. Estamos quase chegando, né, na casa de 1 milhão de seguidores aqui no YouTube, então seremos muito gratos se vocês puderem dar essa forcinha para nós. No mais, acho que é isso, né, Tai Sensei? Muito obrigado por ter assistido. E dizer mais uma coisa, nos nossos vídeos, né, a gente fala não só de língua, mas também de coisas da cultura. Da cultura japonesa também. Seria bom a gente saber do que vocês gostariam de saber, não? Tem razão, né? Vamos aqui, sempre estamos ouvindo vocês, né, para montar as aulas, os roteiros dos nossos vídeos por aqui. Isso aí. Beleza, então foi um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos então na semana que vem. Muito obrigado e Sayonara!